Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 72, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. O tema, a auto-obsessão. Então, tal coisa, porém bem poucos admitem. A grande maioria prefere lançar toda a culpa de seus tormentos e aflições aos espíritos, livrando-se, segundo julgam, de maiores responsabilidades. É lógico que, como eu disse no primeiro vídeo, esse princípio aqui ele já foi tratado por Diogo, mas eu ainda, porque ele tem a personalidade dele, eu tenho a minha, então por isso que à luz da doutrina dos espíritos, de acordo com o esmiuçamento, nós estamos voltando um pouquinho nesse assunto novamente. Então, aqui na Terra é assim, tal coisa, porém, o homem não raramente é obsessor de si mesmo. Tal coisa, porém, bem pouco ele admite. Ninguém admite que é o obsessor de si mesmo. Eu sou obsessor de mim mesmo? Eu que me obsidio? Não, ué. Tem alguma coisa errada aí, ué. Jamais. Eu não sou capaz de me obsidiar, não. Tudo bem. É um direito da pessoa pensar dessa forma. Porque ele desconhece que foi em vidas passadas devido ao véu do esquecimento do passado. Mas são poucos que conseguem analisar as tendências que traz de vidas passadas. Por exemplo, muitas pessoas dizem assim: eu me tornei um alcoólatra, eu me envolvi com drogas, eu me envolvi com prostituição, enfim, eu me envolvi com a porta larga aqui no mundo. Porque meu pai, minha mãe só nos deu mau exemplo, os amigos me influenciaram e eu, quanto menos esperava, lá na lama eu já me encontrava. Veja bem, isso é relativo. Por que é relativo? Porque a pessoa, aquela alma, ela traz de vidas passadas as tendências maléficas, chegando aqui, encontrando aqueles impregnados na podridão que oferece à pessoa um copo de bebida. Mas ele já traz de vidas passadas aquela má tendência. Ele só precisa pegar aquele copo e jogar na garganta. Aquela cerveja, aquela bebida. Assim a droga. Assim a prostituição. Assim o furto. Assim tudo que não presta. Quem traz é uma luta muito grande. Quem traz de vida passada as más tendências.
é uma luta muito grande aqui. Se ele realmente não for ali uma pessoa perseverante, ele se entrega a Barrabás, a tudo que não presta. E ainda ele sai culpando pai, mãe, irmãos, família. Ele sai culpando os amigos por hoje ele se encontrar nas condições que se encontra. Se hoje eu sou um cleptomaníaco, um alcoólatra, se eu sou uma pessoa viciada em tudo quanto é tipo de droga, os meus amigos quem são os culpados. Porque eles me ensinaram a usar droga. Eles me ensinaram a beber. Eles me ensinaram a matar. Eles me ensinaram a roubar. Meus pais não me deram educação nenhuma. Inclusive, meus pais, veja bem, gente, isso é um estudo. Inclusive, meus pais, eles bebiam, eles prostituíam, eles matavam, eles roubavam. Eu aprendi com eles. Essa é a desculpa. Mas a pessoa nunca que assume. Todo mundo me incentivou a todo esse mundo promíscuo, porque eu já vim de vidas passadas trazendo essas más tendências. Eu já vim de vidas passadas com essa mácula, com esse defeito. Chegando aqui, as influências material, vamos falar assim, foram tão grandes que eu não aguentei. Eu me sucumbi. Por isso hoje eu me encontro no mundo da criminalidade, no mundo da toxicomania. Ele não assume. Eu sou o único culpado. Eu sou o único responsável, perdão da colocação, por toda a desgraça que já aconteceu na minha vida. Ele culpa amigos, os pais, família, a sociedade. Ele culpa o governo, ele culpa a justiça da terra, ele culpa Deus, ele culpa Jesus. Mas ele não tem capacidade de culpar a si próprio. Porque quem não traz más tendências de vidas passadas, ele pode conviver com todos esses tipos de seres aqui na Terra, que ele não se contamina. Então olha para você ver, a auto-obsessão. Tanto a física, que aqui são as influências do meio, em que o espírito se encontra, a alma se encontra, quanto a obsessão, a auto-obsessão dos espíritos que se encontram na erraticidade, ali o perturbando para dar sequência naquela vida promíscua, desregrada de vidas passadas. Porque quem não traz as más tendências, ele não se perde aqui no corpo físico. Ele não se perde. Eu vou me colocar, porque eu não posso colocar outras pessoas, mas eu me coloco no lugar. Eu convivi com pessoas que usava tudo quanto é tipo de droga que você pensar. Eu, quando criança, eu tinha 9 anos,
Até os 30 anos eu convivi com pessoas que usavam tudo quanto é tipo de droga. E você sabe quantas vezes eu coloquei droga na minha boca? Nunca. Eu dormia ao lado de pessoas drogadas. Eu convivia com pessoas drogadas. Não é minha família consanguínea, não. E sim pessoas que eu trabalhei com eles. Nunca usei drogas. Porque eu não trouxe comigo de vidas passadas essa necessidade. Não era para mim me tornar um usuário também. 24 horas convivendo com pessoas que usavam tudo quanto é tipo de droga. Eu convivi com pessoas que tomavam por dia 5 litros de bebida quente. Por dia. Eu não virei alcoólatra. Eu não fiz uso de bebida. E eu não faço uso. Eu não faço uso de bebida. Eu não fumo. Eu não sei que gosto tem droga. E aconselho a ninguém a botar esse negócio na boca e no corpo, porque isso é uma porta sem fundo. Uma vez que a pessoa experimenta, ele não deixa de usar. Então não ponha na boca a primeira vez, porque quem põe a primeira vez, ele torna a repetir. Agora, por que a pessoa põe a primeira vez? Para experimentar. Aí ele experimenta, ele não sabe ter controle daquilo ali. E se perde. E quantos milhões de pessoas morrem no mundo por ano? Graças à droga. Graças ao cigarro. Outros tipos de droga, bebida e tudo quanto é coisa que não presta. Então por que eu não me tornei uma pessoa desse nível? Por que eu não me tornei um alcoólatra? Quais são os meus vícios? Água, suco, refrigerante, de vez em quando refrigerante. Mas tem não vou dizer nome, tem algumas refrigerantes também que eu não tomo. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu não trouxe comigo de vidas passadas essas más tendências. E olha que eu convivi uns 15 anos mais ou menos na minha vida com pessoas 24 horas que faziam uso de tudo quanto é tipo de droga. Então tem essa desculpa. Tem essa desculpa, mas por detrás disso aí tem também os obsessores que influenciam, porque a pessoa traz a má tendência. Mas não existe só as más tendências, aquele desejo. Existem também as influências negativas. É uma luta, é uma batalha. Quando você tem alguém que te aconselha, que te orienta para o bem, você ainda consegue, né, sobrepor aquelas dificuldades. E quando você não tem ninguém para te orientar? E quando você não tem ninguém para te orientar? Principalmente dentro de casa, na família. E quando você não tem amigo nenhum para te orientar a abandonar aquele mundo da criminalidade. Por isso o tema, a autoobsessão. Nós sim nos obsidiamos.
Kardec é quem diz isso, viu, gente? Ó, o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Então, a fascinação, ela tem início em mim primeiro. Eu quem fico fascinado. Eu quem abro as portas psíquicas aos espíritos negativos. Eu quem destruo a vida do outro. Eu quem prejudico o outro. E é lógico que a partir do momento que eu prejudico, que eu destruo a vida da outra pessoa, ele se transforma num obsessor meu, se sentindo no direito ele de cobrar aquele mal que cometia ele em vidas passadas ou até mesmo nesta existência. Então, olha só para você ver, a grande maioria prefere lançar toda a culpa de seus tormentos e aflições aos espíritos, livrando-se, segundo julgam, de maiores responsabilidades. E aquelas pessoas que, não tendo mais a quem culpar, né? Porque eles culpam a família, culpam os parentes, culpam o pai e mãe, culpa a sociedade, culpa o governo, culpa a justiça, culpa Deus, culpa Jesus. Aí, não tendo mais quem a culpar, eles passam a culpar os espíritos. Os obsessores que me intuíram, que me inspiraram 100% a cair no mundo da perdição. Mentira. A pessoa precisa abrir primeiro as portas. Por que o cão entrou na igreja? Porque encontrou a porta aberta. Agora, quem tem conhecimento da doutrina dos espíritos entende o que nós estamos dizendo. Então, é muito mais fácil, né? Culpar o outro do que assumir a responsabilidade. Kardec vai mais longe e explica alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta, deriva do espírito do próprio indivíduo, aproveitando algo que Diogo disse, é óbvio, certíssimo, né? Mas mente sã, corpo são. Pois você tem a mente sã, então creia que você tem o seu corpo são. Você não tem doença nenhuma. Você não tem dor nenhuma. Você não tem males nenhum no teu organismo. Se tens a mente sã. Agora, se você possui uma mente enferma, pode ter certeza de que o teu corpo encontra-se enfermo. Porque todas as doenças, 100% das doenças, é porque a medicina ainda não avançou no estudo do perispírito, do espírito. A medicina ainda não buscou se entender. Ainda não existe nas faculdades de medicina o estudo da doutrina dos espíritos, que leva os estudantes a se inteirar-se da lei de causa e efeito. Não generalizando, porque em 100%, uns 20% de médicos, psiquiatras, psicólogos, 20% da medicina, eles
por serem espíritas, por terem conhecimento da doutrina dos espíritos, eles entendem o que nós estamos dizendo aqui. Mas 80% por não ter conhecimento da doutrina dos espíritos, eles ignoram tudo que é de natureza espiritual. Mas é preciso entender que o dia que eles estudarem o perispírito e o espírito, a lei de causa e efeito, ação e reação, eles vão ficar sabendo, eles vão se inteirar desse fato, de que 100% das enfermidades têm origem no perispírito, tem origem na mente, tem origem no passado, origem desequilíbrio emocional, desequilíbrio psicológico, desequilíbrio imunológico, imunologia espiritual, imunologia perispiritual, onde desestrutura todo o organismo físico, levando à perda da imunologia orgânica. E essa perda dessa imunologia, esse descontrole mental, desestrutura todo o organismo físico, vindo ali a eclodir, se instalando naquele corpo físico diversos tipos de enfermidade. Depois que nós terminarmos esse livro, Obsessão e Desobsessão, nós vamos esmiuçar um outro livro que fala a respeito do câncer. Eu não vou falar nada aqui agora. Ele mostra a origem do câncer, ele mostra por que existe o câncer, qual é a causa do câncer, ele mostra o final do câncer, ele mostra a quimioterapia, a radioterapia, ele mostra por que desaparece o câncer. E mostra também a reincidência do câncer. Por que algumas pessoas, depois de lutar 2, 3, 4, 5 anos com o câncer, ela vence graças aos medicamentos, mas não é só graças aos medicamentos. Você vai ver que interessante. E mostra por que o câncer, de repente, surge de volta. Interessante, né? Você vai ver só. Depois que nós terminarmos o esmiuçamento desse livro aqui. Porque isso é de curiosidade de muitas pessoas, né? Qual a origem do câncer? Por que o câncer aqui na Terra? De onde veio isso? Como? Isso é uma punição de Deus? Só pode. Aí lá você vai ver se realmente é punição de Deus. Coitadinho de Deus, né? Coitadinho de Deus. Ele fica sendo culpado de tanta coisa que ele não fez. E lá vai mostrar também os diversos tipos de câncer. Como adquirir diversos tipos de câncer. Não é? Esses linfomas, enfim, tem tanto, a leucemia, enfim, tem um número aí que eu não vou nem falar, né? Não vale a pena.
mas mostrando a auto-obsessão. Então, 100% das enfermidades é de natureza interior, alma, intoxicada, envenenada pelo ódio, pelo rancor, toxinas da maledicência, do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, da pobreza de espírito, da falta de conhecimento. Aqueles males que nós praticamos é a lei, ou melhor, é a roda de samsal. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. É igual um ioiô. Você tem ele na sua mão, você joga ele, ele vai até embaixo, depois ele volta, você segura ele de volta. Então você é o responsável pelo ioiô na tua mão e pelo ioiô que vai até o chão, mas por ele estar ligado a uma cordinha, ele volta à tua mão. É a lei de causa e de efeito, de ação e reação. Essa doutrina nos explica muito bem, né? Então, o próprio indivíduo é o próprio responsável pela auto-obsessão. Vamos para o próximo vídeo.